Você já pensou em como será o retorno de Cristo? As palavras de Jesus em Marcos 13 nos dão um vislumbre do que acontecerá quando o Filho do Homem vier em glória. Será que estamos prontos para esse momento tão aguardado? Hoje vamos explorar essa poderosa profecia e entender como ela deve impactar nossa vida hoje. Oremos. Senhor Deus, ao nos debruçarmos sobre o estudo da Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine mais uma vez e prepare os nossos corações, que possamos compreender a profundidade do que significa a vinda do Filho do Homem e que possamos viver de maneira a estarmos prontos para encontrá-lo. Nos ajuda, ó Deus, a aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo ao canal Para que Todos Saibam. Estamos estudando a lição da Escola Sabatina junto com os comentários de Ellen White. Estamos na lição 10, o título Os Últimos Dias. O verso para memorizar, Marcos 13, versos 26 e 27. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Hoje é quinta-feira, 5 de setembro, e o título de hoje, A Vinda do Filho do Homem. Vamos ler Marcos capítulo 13, versos 24 ao 32, para irmos às considerações do autor, o pastor Thomas Shepard. E aqui na Bíblia diz o seguinte: Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto, às portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. A pergunta para hoje é: que grande evento é descrito nessa passagem? A resposta do autor: o evento será a volta de Jesus, antecedida por vários sinais. As profecias do Novo Testamento apontam para esse evento. Paulo o descreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18, ao dizer que os que dormiram em Cristo serão ressuscitados e arrebatados com os vivos para encontrar Jesus nos ares. Ele falou sobre a ressurreição em 1 Coríntios 15, que ocorrerá na volta de Cristo. Pedro também descreveu esse dia em 2 Pedro capítulo 3, versos 3 ao 13, explicando que o Senhor não demora em cumprir sua promessa, mas deseja que todos se arrependam. O Apocalipse contém descrições vívidas do retorno de Cristo. Confira em Apocalipse capítulo 1, verso 7, 6, versos 12 a 17, capítulo 14, versos 14 a 20, Apocalipse 19, versos 11 ao 21. O ensino consistente do Novo Testamento é que a volta de Cristo será um evento pessoal, literal, visível e audível. Todos o verão quando ele vier. No entanto, o que Jesus quer dizer com esta geração em Marcos 13, verso 30 e aquele dia em Marcos 13, verso 32? Essas palavras trazem preocupação a muitas pessoas, porque, obviamente, a geração a quem Jesus se dirigiu já morreu há muito tempo. Várias respostas foram propostas. A primeira delas é que a palavra geração poderia se referir a um grupo étnico, nesse caso, os judeus.
Isso significaria que os judeus não desapareceriam antes da volta de Cristo. Uma segunda proposta é a geração das pessoas que vissem todos os sinais se cumprindo não morreriam antes da volta de Cristo. Uma proposta mais simples é a terceira. Jesus ligou a palavra isto a esta geração, em Marcos 13, e a palavra aquele a aquele dia, em Marcos 13, 32. Em Marcos 13, as palavras isto, essas coisas e semelhantes, em grego routos, haute e touto, ocorrem principalmente nos versos 1 a 13, em Marcos 13, versos 4 e 8, que descrevem os eventos que levaram à destruição de Jerusalém. Por outro lado, a palavra aquele, em grego ekeinos, caracteriza a última parte do capítulo, que descreve a volta de Jesus. Assim, esta geração provavelmente se refira à geração do primeiro século, que viu a destruição de Jerusalém, como descreve Marcos 13, verso 30. Contudo, Marcos 13, 32 se refere à segunda vinda de Cristo, que estava mais distante do primeiro século. Consequentemente, Marcos 13, 32 usa a palavra aquele dia para se referir a eventos que estavam mais distantes do primeiro século. Vamos em busca de mais esclarecimento através dos comentários de Ellen White. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Isso está em Lucas 19, versos 39 e 40. Grande parte dos que professam estar esperando a Cristo seriam tão atrevidos como os fariseus, a fim de fazer silenciar os discípulos, e sem dúvida haveriam de exclamar fanatismo. E os discípulos, estendendo suas capas e folhas de palmeira no caminho, seriam considerados extravagantes e subversivos. Contudo, Deus terá um povo na terra que não será assim, frio e morto, mas que o louvará e o glorificará. Ele receberá glória de algumas pessoas, e se os de sua escolha, que guardam seus mandamentos, tivessem de se calar, as próprias pedras clamariam. Primeiros Escritos, página 116. Cristo em breve virá nas nuvens do céu, e precisamos estar preparados para encontrá-lo, sem mácula ou ruga ou qualquer destas coisas. Devemos agora aceitar o convite de Cristo, e ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Marcos 11, verso 28 e 29. O poder convertedor de Deus precisa estar em nosso coração. Devemos estudar a vida de Cristo e imitar o modelo divino. Precisamos nos demorar sobre a perfeição de seu caráter e ser transformados na sua imagem. Ninguém jamais entrará no reino de Deus se a sua vontade não se tornar submissa à vontade de Cristo. O céu se acha livre de todo o pecado, de toda corrupção e impureza, e se quisermos viver em sua atmosfera, se quisermos contemplar a glória de Cristo, precisamos ser puros de coração e ter um caráter perfeito por meio de sua graça e justiça, refletindo a Cristo, 8 de janeiro. O tempo exato da segunda vinda de Cristo não nos é revelado. Jesus disse: a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Isso está em Mateus, capítulo 24, verso 36. Mas ele também deixou sinais de sua vinda ao dizer: quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo, às portas. Mateus 24, verso 33.
E disse-lhes que quando os sinais de sua vinda surgissem, eles deviam exultar e erguer a cabeça, porque a sua redenção se aproxima. Tendo em vista essas coisas, o apóstolo escreveu: Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 4 e 5. Como não sabemos a hora da vinda de Cristo, precisamos viver sóbria e piedosamente no mundo presente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2, verso 13. O seu povo deve preservar suas características peculiares como seus representantes. Há trabalho para cada um fazer. O rico deve utilizar seus recursos, o dignitário sua influência, o douto sua sabedoria, o pobre sua virtude, se quiserem ser obreiros eficientes de Deus. Devem estabelecer um relacionamento correto com Deus para que possam refletir a luz da glória de Deus que resplandece na face de Jesus Cristo, refletindo a Cristo, 1º de setembro. Para concluirmos, irmãos, a vinda do Filho do Homem será o clímax da história humana, um evento que todos os fiéis aguardam com expectativa. Jesus nos advertiu a observar os sinais e a permanecer vigilantes, pois ninguém sabe o dia nem a hora de sua vinda. E a minha pergunta para hoje é: se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto para encontrá-lo face a face? A sua vida está refletindo a vigilância e a prontidão que ele nos pediu para manter até o grande dia? Se você gostou desse vídeo, então curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço e fiquem todos com a graça de Jesus.